Alô. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Queria convidar os irmãos a abrir nossas Bíblias no capítulo 3 da carta aos Hebreus. Nós estamos prosseguindo na exposição dessa carta e hoje nós chegamos à 7ª pregação. O título tema geral da nossa exposição, obrigado, é Cristo Supremo sobre tudo e todos. E o título da pregação de hoje, da mensagem de hoje, é Cristo é superior a Moisés. Vamos fazer a leitura do capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 6 da carta, que diz assim: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, uma vez mais, curvamos-nos a Ti, reconhecendo o Seu senhorio. Senhor, pedimos a Ti que nos dê aquietação, Senhor, em Tua presença, nesse momento, diante da Tua palavra, que o Senhor acalme nosso coração, a nossa mente, tire de toda distração, leva-nos a nos concentrarmos em Ti, voltar todo o nosso ser a Ti, porque nós dependemos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Se estamos aqui foi porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor graciosamente nos escolheu, porque o Senhor pagou o preço da nossa salvação, alto preço na cruz do Calvário, enviando seu Filho Jesus para derramar precioso sangue pelos nossos pecados. Senhor, obrigado por tamanha graça e misericórdia. Obrigado por esse amor inexplicável. Então, nesse momento, Senhor, queremos ter toda a reverência à Tua palavra que é ministrada a Sua vida para nós. Ajuda-nos a sermos fiéis à mensagem da Escritura, uma vez soprada pelo Seu Santo Espírito. Nos dê capacitação, assim também para compreendermos e aprendermos de Ti, através da Tua palavra. Que o Senhor, por meio dela, infunda-nos vida, a vida que venceu a morte, a vida que vem de Ti, que nos leva a vencer, Senhor, as tentações e chegar até o fim da nossa carreira para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco essa noite, Pai Santo, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, chegamos então ao capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. E ela já inicia, assim, não custa lembrar, né? A gente sabe que os textos originais, eles não tinham capítulos e versículos, né? Isso aqui é uma carta corrida, uma carta única, só. Os irmãos, por volta aí do século VI, foi que colocaram primeiramente os capítulos e aí, alguns séculos depois, introduziram os versículos para nos ajudar a encontrar os textos que nós procuramos, né? E foi uma bênção, tem sido uma bênção para nós. Só que a gente não pode perder essa perspectiva de que se trata de uma carta. Quando você escreve uma carta para alguém, você não vai botando númerozinho no meio, capítulo 3, versículo, não é? E assim também o autor de Hebreus, nessa carta circular, uma carta que era aos hebreus
que haviam se convertido ao cristianismo, ele tampouco colocou. Por isso que quando nós começamos aí o capítulo 3 de Hebreus, ele começa com a palavra portanto. Portanto, eu dei uma pesquisada a respeito, eu sempre desconfiei, né? Mas aí eu dei uma pesquisada a respeito da origem etimológica dessa palavra. Ela é uma aglutinação, de duas palavras, por e tanto. Depois ela se tornou, portanto, uma palavra só. Ele está falando que por tudo que ele já falou antes, é o que ele vai falar agora. Certo? Então, apesar de que a gente não tem tempo de pararmos e fazer uma exposição contínua da carta, a gente vai fazendo por porções, mas jamais podemos esquecer que ela está dentro de um contexto. E ela é uma continuação, é uma mensagem única, que a gente vai aqui, porque eu fico muito impressionado, em 6 versículos aqui, a quantidade de riqueza. Eu achei até realmente um texto bem difícil de explicar, porque pela quantidade de coisas, né, e assim, buscar sabedoria diante do Senhor, que ele traz, irmão, só nesse texto aqui. Porque o autor de Hebreus, aos Hebreus, melhor dizendo, ele está falando com um povo que já tem um prévio conhecimento a respeito de várias coisas que ele vai falar aqui. Então ele vai citando coisas que cada uma delas é extremamente rica por si só. E aí o texto ele fica bem recheado de riquezas, né, da palavra de Deus. Portanto, ele começa dizendo assim, e aí ele remete ao que ele falou antes, e aqui só brevemente. A carta começa dizendo que Deus falou aos antepassados dos hebreus, em outro tempo, pelos profetas, mas que agora ele fala conosco através do seu Filho. Que é superior a esses profetas, que ele é também o Deus Criador, e é por meio dele que todas as coisas são sustentadas. E aqui nós até falamos a respeito de um pouco da lei da entropia, os irmãos devem lembrar, não é? Que um sistema ordenado ele tende a entrar em desordem se não houver ali uma força sustentadora. Nós citamos aí o exemplo de um motor de um carro, se você deixasse ligado numa bomba de gasolina eterna, você deixasse ele funcionando, fatalmente ele vai entrar em pane, não é? Mas o universo, ele é sustentado. É muito impressionante, né? Alguém já disse, eu não tenho fé, eu acho que inclusive é um título de um livro, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque você acreditar não só que as coisas que foram de fato criadas, tão perfeitas como elas são, surgiu do acaso, mas também que elas se sustentam perenemente do acaso. E a gente sabe que nenhum sistema ordenado se sustenta. A gente tem que estar dando manutenção no nosso carro, na nossa casa, no quintal, senão o mato cresce. E assim é. A criação do Senhor, ela é sustentada. Ele é a fonte da criação, como João fala. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é superior a esses profetas, ele é o falar final de Deus, ele é a própria palavra de Deus, a palavra completa, a realização da palavra de Deus, de tudo aquilo que foi profetizado anteriormente. E essa palavra, ela se encarnou, essa palavra que é o verbo de Deus, ela viveu aqui como um homem, ascendeu, morreu, né, pelos nossos pecados, ressuscitou e ascendeu aos céus, assentado à destra da majestade nas alturas. Nós vimos tudo isso, nós vimos ainda que no capítulo 2 que ele é superior aos anjos, através dos quais a lei foi entregue a Moisés. E ele é esse Filho de Deus, através do qual agora Deus nos fala. E até na semana passada, falando aqui, uma carta que aponta para Cristo, né? O irmão Valdeir, ele expôs, e ele falou um pouco aqui da união hipostática, né? Como na pessoa de Jesus habitava a natureza divina e a natureza humana, sendo Jesus 100% homem, 100% Deus. E o irmão expôs aqui o que isso implica. E que sabe que tem coisas, irmãos, que
que estão na revelação da Escritura e que nós estudamos na teologia e que eu acho tão impressionante, eu acho tão fantástico que quando a gente entra, são coisas tão profundas e ao mesmo tempo a gente vê que não poderia ser de outra forma. Porque se Jesus não fosse Deus, como o sacrifício dele iria estar à altura da divindade? Se ele não fosse homem, como ele poderia me representar e morrer no meu lugar? E assumir a culpa do homem? E então, misteriosamente, em Cristo, de uma forma além da nossa compreensão, assim como a Trindade está além da nossa compreensão, em Cristo habita a natureza humana e divina, sem se fundir, sem se confundir. Isso não dá para inventar, sabe, irmãos? Assim como a Trindade, não dá para inventar. Imagina um Deus que é amor, um Deus que é eterno, que antes de criar todas as coisas já vivia na eternidade. Se ele fosse sozinho, ele ia amar o quê se ele é amor? Então apenas a Trindade pode explicar isso, porque o Filho eternamente é objeto do amor do Pai. Essas revelações da Escritura, sabe, irmãos, tem que nos deixar realmente impactados, porque não dá para explicar. Só dá para descrever aquilo que Deus revelou de si mesmo. E isso também nos traz conforto, porque se eu conseguisse explicar Deus, como quem bota um sapo numa mesa de dissecação e disseca as partes ali de um sapo, quem seria Deus seria eu. Então, a revelação do Senhor, ela nos humilha por um lado, porque ele diz assim, esse flash de revelação que eu lhe dei, ainda assim você ainda não consegue compreender totalmente. Ainda mais que ele é eterno e teremos uma eternidade para conhecê-lo. Uma eternidade para conhecê-lo. E o autor agora, ainda no versículo 1, ele vai entrar falando aos seus destinatários, e evidentemente também se aplica a nós, ele vai falar da nossa identidade, da identidade dos crentes hebreus em Cristo, que também é a nossa identidade em Cristo. E ele começa por chamá-los de santos. Irmãos, aqui, essa noite nós vamos ver um contraste bem interessante. O ser humano, ele é um verdadeiro fabricante de religião. Ele é um fabricante de religião. E aqui é uma palavra que vai nos trazer uma advertência para termos cuidado com isso. Tá certo? Quando você não tem conhecimento a respeito da palavra de Deus, e alguém chega e diz que, você chegar para os seus amigos no trabalho amanhã e disser, você sabia que eu sou santo? Talvez o susto seja maior do que o esperado, né? Mas você entende que essa é a sua identidade diante de Deus? Que santo não é uma pessoa especial, como por religião fabricada pelo homem, uma pessoa perfeita que não vai passar pelo purgatório, vai direto para o céu, a pessoa que teve uma vida santa, não. Nós somos objetivamente santos, porque nós somos santificados em Cristo Jesus. Nós temos que lembrar de Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, os que de antemão conheceu, a estes também chamou, a estes santificou, não é isso? E por fim a este glorificou, e todos os verbos ali estão no passado, porque isso é um fato. Santos, nós somos santos porque nós somos filhos de um Deus santo. E aí, irmãos, eu queria aqui compartilhar com os irmãos. Os irmãos já ouviram falar num conceito teológico chamado triságio, que vem aí do grego trisagion, né? Que é 3 vezes santo, né? Que quer dizer. Vamos ler o texto aqui de Isaías para ver, para a gente relembrar isso aqui. Isaías 6, segunda parte do versículo 1 até o versículo 6 diz assim, falando da visão que Isaías teve do trono de Deus, e diz, viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Quando estávamos estudando aqui os atributos de Deus, e nós vimos aqui a respeito da santidade de Deus, o que é que significa a santidade de Deus, nós sabemos qual foi a reação de Isaías, quando ele teve essa visão, né? Os irmãos lembram o que foi que ele disse?
quando ele viu o trono de Deus, ele no capítulo anterior, ele tinha dito 6 ais, falando dos outros, ai dos que saem da bebedeira, ai do que mal chama bem, e falando, ai do fulano, ai do ciclano, ai, tudo certo, nada errado. Mas quando ele tem essa visão aqui, ele diz assim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio a um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram a glória do Senhor. Ai de mim. E aí um anjo vem, pega uma brasa do trono de Deus e toca nos seus lábios e os purifica. Tudo isso aí, irmãos, é tipologia. E é dentro da santidade de Deus. Nós que somos filhos de Deus, nós fomos feitos santos. Essa é a nossa identidade, porque fomos santificados pelo real significado dessa brasa, que foi a morte de Cristo, que veio e nos purificou de todo pecado. Ele chama de santo. E aí há um mandado, né? Há uma ordem do Senhor a respeito para seus filhos. Ele vai dizer, né? 1 de Pedro 1,16, citando aqui o livro de Levítico, ele vai dizer que, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Está vendo só, irmãos? Portanto, santos, quanta riqueza em tão pouco texto. Ele sabe que esses irmãos têm esse conhecimento desse contexto aqui. E aí a outra palavra que ele chama, né, dentro da identidade, que é a nossa identidade em Cristo, ele vai dizer irmãos. Santos irmãos. Nós não sabemos exatamente quem foi o autor, nós não sabemos, na verdade, quem foi o autor da carta aos Hebreus. Pode ter sido, talvez alguns desconfiam que tenha sido Lucas. Se foi Lucas, Lucas era grego, né? E ele está chamando esses hebreus aqui, se foi, tá, irmãos? Não estou dizendo que é. Ele estaria chamando ele aqui de irmãos, porque nós sabemos que, independente de quem seja o autor, o muro de separação foi derrubado por causa da obra de Cristo. E ele nos chama de irmãos, porque todos nós fomos feitos filhos de Deus, como diz em João 1,12, não é? Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, todo aquele que crê no nome de Cristo. E o autor de Hebreus, ele está dando essa ênfase. Vocês creram no nome de Cristo, vocês creram no Evangelho, vocês são santos, filhos de Deus, vocês são irmãos na fé, foram feitos filhos de Deus, essa é a nossa identidade em Cristo. E também ainda participantes do chamado celestial. Há um chamado celestial. Irmãos, o céu nos chama. O céu nos chama para o céu. É um chamado do céu, um chamado para o céu. Aqueles que foram santificados em Cristo, aqueles que foram feitos filhos de Deus, receberam um chamado celestial. E nós somos participantes desse chamado. E aqui ele está só colocando a identidade dos destinatários dessa carta aqui em Deus. Santos irmãos, participantes do chamado celestial. E é interessante, irmãos, porque os hebreus, eles eram de um reino terreno. Eles eram de um reino terreno, cujo reino tem um histórico. E nós sabemos desse histórico. Nós sabemos que esse povo esteve aí por volta de 430 anos, 400 anos, como escravos no Egito. Nós sabemos que esse povo teve um líder que foi escolhido por Deus para tirar essas pessoas do Egito. E essas pessoas peregrinaram 40 anos no deserto, até chegar à terra prometida, a terra de Canaã, e ali estabeleceram um reino. É dessas pessoas que ele está falando. Só lembrando, irmãos, lembrando aqui do contexto, o autor aos Hebreus, ele está falando a cristãos que eram judeus, que se converteram ao Senhor Jesus e estão sendo tentados, por causa da perseguição, a retornarem para o judaísmo. A carta, esse é o contexto da carta, é o pano de fundo da carta. E ele já vem falando aqui, vocês agora são santos, agora vocês são irmãos da família de Deus.
e tem um chamado celestial. Já não se trata do reino desse mundo, como o nosso rei falou, Jesus, o meu reino não é desse mundo. Ele já vem desvinculando esses reinos aqui para os seus destinatários. Nós também não somos cidadãos desse mundo. Colossenses, isso aqui é um texto paralelo ao que ele está falando aqui. Colossenses capítulo 3, 1 a 4, nós vimos isso aqui, nós expomos esses textos aqui também com os irmãos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então ele tá chamando a atenção que eles são santos, irmãos, participantes deste chamado celestial. Lá no início da carta, ele já disse que Jesus era herdeiro de todas as coisas e que ele assentou à destra da majestade nas alturas. E agora ele está falando para que eles olhem para esse Jesus, fixem seu pensamento em Jesus. Fixem seu pensamento em Jesus. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses. Se ele diz que Jesus está assentado, ascenso aos céus, assentado à destra de Deus, e ele diz que nós devemos fixar o nosso olhar em Cristo. É a mesma coisa que Paulo está dizendo, as coisas lá do alto, irmãos. Ele não está falando aqui de Plutão, Júpiter, ou alguns OVNIs aí, dos arquivos vazados da NASA. Ele está falando aqui do nosso Senhor, que está sentado à destra de Deus, à destra da majestade. Olhe para Ele, fixe o seu olhar nele. Por causa do seu chamado, vocês foram chamados para Cristo. Olhem para Ele, fixe o seu olhar em Jesus. Que é o quê? Ele é o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E aqui ele faz lembrança a respeito da confissão. Ele traz à memória a confissão que esses irmãos fizeram. Irmãos, a salvação tem passos. Hoje aqui na escola bíblica dominical, o irmão perguntou versículos que você ia falar, como é que você fala que você sabe que você foi salvo, né? Perguntou aqui de alguns irmãos. E a gente lembrou aqui de Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares, se com teu coração creres, né, no Senhor Jesus, com tua boca confessares que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós temos uma confissão, a confissão da nossa fé. Eu criei, por isso falei. Não é isso que ele fala no mesmo capítulo 10 de Romanos? Nós cremos, por isso falamos. Então ele está falando desse apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós já confessamos o nome de Jesus. Alguém aqui não confessou ainda o nome de Jesus? Creio que todos nós já confessamos a nossa fé em Jesus. Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote dessa confissão, no versículo 1. Apóstolo, irmãos, é paralelo ao ministério profético do Antigo Testamento. O apóstolo é aquele que traz a palavra de Deus para o povo de Deus, assim como os profetas também o faziam no Antigo Testamento, no ministério veterotestamentário. E aí, esse Jesus é aquele que traz a palavra de Deus. Ele traz aquilo que é de Deus, a salvação de Deus para o povo. É a função dele, apostólico. Ele é enviado, é isso que essa palavra significa, apóstolos do grego. Enviado, comissionado. Ele tem uma missão a cumprir. E essa missão é trazer a salvação de Deus para nós. Ele é o verdadeiro apóstolo. Ele é o apóstolo. Não tem outro o apóstolo na Bíblia. Tem apóstolos. Pedro era um apóstolo. Né? Paulo era um apóstolo. Agora, o apóstolo da nossa confissão é Cristo. Ele é o apóstolo, mas ele é também o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele faz esse movimento ao contrário, né? Eu não sei se posso dizer ao contrário, não é uma boa expressão. Esse movimento reverso. Por um lado, como apóstolo, ele traz a palavra de Deus para o povo de Deus. Mas agora, como sumo sacerdote, ele nos representa diante do Pai. Por isso que ele vem de um contexto que fala
união hipostática de Cristo, né? Das duas naturezas. Porque ele representa o homem diante de Deus, ele representa Deus diante dos homens. E traz aquele que é de Deus diante dos homens. Ele é essa ponte, ele é a escada de Jacó. Aqui nós lembramos também desse tipo do Antigo Testamento, da visão de Jacó. Uma escada que ligava a terra aos céus. Ele é essa escada. Quem faz essa ligação? Por isso nós devemos olhar para ele. Atente. Considere Jesus Cristo. Em outra versão vai dizer. Medite a respeito dele. Que é o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E aqui, após ele fazer essa... Não é exatamente uma introdução, mas é uma introdução, vamos dizer, em um novo período, né, do texto. E ele vai falar uma coisa importante aqui. Ele traz essas palavras para trazer uma verdade. Ele já falou que Jesus é superior aos profetas, ele já falou que Jesus é superior aos anjos, e agora ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés. Moisés, irmãos, acredito que deve ser a segunda pessoa mais reverenciada do judaísmo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Judeus ortodoxos nos odeiam. Eu não sei se os irmãos sabiam disso, tá? Os judeus ortodoxos praticantes odeiam cristão. Se você for cristão e for lá no Muro das Lamentações e passar por um judeu ortodoxo, ele te reconhecer como cristão, ele cospe no chão. Normalmente é isso que ele faz. Por causa de coisas como essa. Porque você vai trazer a realidade de que esse grande patriarca que os libertou lá da terra do Egito, ele é inferior em pessoa e em ministério a Cristo. Porque Cristo é Deus. Então eles nos têm como blasfemos por causa disso. Entende? Por isso que quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus é superior a Moisés. O versículo 2 diz assim, que esse apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, ele foi fiel àquele que o havia constituído. Ele foi fiel ao Pai, que foi quem o constituiu, quem o comissionou. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E agora, sabe o que é incrível, irmãos? É que o próprio Moisés, como profeta que era, ele já, através dele, Deus já havia trazido a revelação ao povo de Israel de que haveria um profeta como ele. Está lá em Deuteronômio 18:15, que diz, o Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. E aí, em João, capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade foi trazida para nós através de Jesus Cristo. Moisés mesmo foi quem profetizou a respeito da vinda desse Messias. Só que esse Messias é superior a ele. É superior em pessoa por vários motivos. Nós vemos primeiramente que ele é o Filho de Deus. Que ele é Deus de Deus. Que ele é Deus Criador. Ele é pessoa divina da Trindade Santa. Ele é eterno. Então, em pessoa e em ministério também. Quando nós lemos Romanos, especialmente Romanos 6 e 7, nós vemos que a lei é boa, não é? Não é isso que fala lá nos textos, a partir do versículo 15 do capítulo 7, por exemplo. O problema está em nós. Então, o que não foi possível ser feito por meio da lei, no que estava enferma pela carne, fez Deus ao enviar seu filho. Os irmãos lembram dessa linguagem de Paulo? Por quê? Porque a lei, irmãos, era um conjunto de regras morais. E elas serviram, essas regras, para jogar um holofote em cima de nós. Então, ninguém conseguiu cumprir a lei, no final das contas. Paulo vai falar dessa condição do homem no capítulo 7, no final do capítulo 7 do livro de Romanos, né, quando ele diz, o bem que eu quero fazer, esse não faço,
Mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Os irmãos lembram disso? Ele vai falar da lei do pecado, ele vai falar da lei de Deus e da lei da mente dele, dessa pessoa, né? Nessa condição, que busca fazer a vontade de Deus, cumprir a lei com a força da mente, mas sente nos seus membros uma lei que combate contra a lei da sua mente. E aí ele termina o capítulo dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E graças a Deus tem outro versículo que vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a lei que expôs o nosso pecado, como Paulo fala no capítulo 6, eu não saberia o que era concupiscência, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Eu já cobiçava. Só que a lei, ela diz, olha, não cobice. Aí eu descubro que eu sou um cobiçador. Ela joga uma luz em cima do meu pecado. Essa lei veio trazer isso. Certo? Só que o homem nunca foi capaz de cumpri-la. E nunca foi capaz de agradar a Deus através dela. Então, há um outro ministério superior. Jesus é superior a Moisés. Tanto na pessoa, sendo ele quem é, como ele é superior a Moisés, na sua obra e no seu ministério perfeito. Porque a lei do Espírito da vida, versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, por meio do Espírito que nos foi outorgado, que só foi possível por causa da obra redentora de Cristo. Agora eu posso, em Cristo, vencer o pecado. Esse é o ministério, a graça e a verdade que foi trazida para nós por meio de Cristo Jesus. Que ministério superior. E os irmãos hebreus querendo voltar para o judaísmo, querendo voltar a matar, sacrificar cordeiro, quando o verdadeiro sacrifício já havia sido feito. E quem foi Moisés, irmãos? Ainda no versículo 2. Ele foi fiel. Ele foi fiel em toda a casa de Deus. É isso que ele fala aqui. E aqui, irmãos, eu queria falar com os irmãos um pouco a respeito de tipologia. Tipologia é um termo da teologia, certo? Que vai falar de uma coisa que era uma sombra cuja realidade só vai se revelar no Novo Testamento, após o ministério do Senhor Jesus. Segundo o teólogo Leonard Goppel, a tipologia é a interpretação das realidades históricas do Antigo Testamento como prefigurações divinamente pretendidas das realidades escatológicas reveladas no Novo Testamento. Então Moisés, ele era um tipo de Cristo. Tipo é uma figura, certo? Uma figura de Cristo. Uma sombra da verdade de Cristo. Ele foi o libertador do povo de Deus. Certo? Só que ele leva o povo de Deus através do deserto a uma pátria terrena, a qual ele mesmo não foi capaz de entrar, por causa do seu pecado. Por quê? Porque Jesus também é superior, né? Como nós falamos, como pessoa. Jesus não teve pecado. Moisés era imperfeito, Jesus era perfeito. Como o tipo não é perfeito, mas a realidade que ele representa é. Por exemplo, um tipo, o cordeiro que era sacrificado pelo pecado do povo uma vez por ano. Não era por causa do sangue daquele cordeiro que o pecado do povo era perdoado. É porque aquele cordeiro, como tipo, ele trazia a Deus o sacrifício que ainda ocorreria no tempo, em Cristo Jesus. E por causa disso o povo podia ser perdoado. Não por causa da morte daquele cordeiro, mas por causa da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista fala quando vê o Senhor. Isso é tipologia. Ele é um tipo de Cristo. Ele trouxe a palavra de Deus ao povo, mas Jesus é a palavra de Deus encarnada. Moisés libertou o povo do Egito para uma pátria terrena. Jesus foi aquele que, através dele, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós fomos libertos definitivamente. Israel ainda caiu em cativeiro. Nós jamais cairemos em cativeiro, porque o sacrifício dele, a liberdade que ele proporciona foi perfeita. E ele ainda nos levará, irmãos, ao reino celestial, a Jerusalém celestial eterna e perfeita, cuja aquela Jerusalém
que foi destruída diversas vezes, era apenas um tipo. Os irmãos entenderam? Se chama tipo e antítipo, certo? Mas é melhor falar assim, figura e realidade. Sombra e realidade. Essas coisas foram sombras das realidades que haviam de ser reveladas. Por exemplo, Moisés, ele levanta a serpente de bronze no deserto. Antes disso, né? Através de Moisés, Deus proporcionou o maná pela oração de Moisés ao povo de Deus. Os irmãos lembram? No deserto, tinha um maná para eles comerem. E Jesus, no capítulo 6 de João, ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. A realidade daquele maná. Aquele maná no dia seguinte apodrecia. Era imperfeito. Jesus é o nosso pão totalmente acessível. Moisés, os irmãos sabem, o povo murmurou porque estava com fome. E então Deus, ele manda serpente abrasadoras para picar as pessoas e as pessoas morrer do veneno, né, daquela serpente. E as pessoas então se arrependem, pedem a Moisés para interceder por elas. E Moisés faz uma serpente de bronze, coloca num poste. E aí ele diz que todo aquele que for picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze, será curado. Irmãos, que tipo tão lindo, não é verdade? Nós fomos picados da serpente. Nós recebemos o veneno dessa serpente. E o veneno dessa serpente está nos matando. É o pecado. Só que há uma serpente de bronze. Ela tem aparência de pecado. Não é assim que Paulo fala? Tem a aparência da carne, do pecado. Só que ela é de bronze, ela não tem o veneno. É Cristo que foi levantado. E aí, João 3, 14 e 15 diz assim, que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nós somos picados pela serpente, e é por isso que ele começa o texto dizendo assim, olhem fixamente para o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando nós olhamos para Cristo, nós somos curados do veneno da serpente. Que maravilha. Isso é tipologia. Moisés era um tipo. Tudo que Moisés fez era um tipo. Ele feriu a rocha no deserto, de onde jorrou água. E o Senhor, irmãos, o Senhor é a fonte da água da vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 3, 14 e 15 diz assim, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Olha o termo que ele usa, batismo, vê? Ele diz que aquela travessia simboliza o nosso batismo. Nós saímos do império das trevas, passamos por um batismo, e claro, não é através dele, mas ele é esse símbolo do batismo do Espírito Santo. Nós somos introduzidos na terra prometida de verdade. Batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aqui a palavra de Deus, ela diz claramente qual é o antítipo daquela rocha, que aquela rocha era um tipo de Cristo também. É aquele que nos sacia a sede. Apenas João, irmãos, no capítulo 19, ele narra que quando Jesus foi perfurado pela lança, sua lateral, fluiu sangue e água. E é impressionante que João tenha narrado isso por várias coisas, porque a água você só vê quando está perto, né? Os outros todos abandonaram Jesus. O sangue você vê de longe. Como João estava ali ao pé da cruz, ele pôde narrar esse detalhe, que dele fluiu sangue e fluiu água também. Dele, da rocha que foi ferida, fluiu sangue, fluiu água para nós também, para matar a nossa sede. Essas coisas são sombras. Cristo é a realidade. É a substantificação, né? Olha só, mais para frente, vou dar um spoilerzinho aqui de Hebreus. No capítulo 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A palavra aqui, para certeza, é hipóstase, justamente hipóstase.
né, que nós traduzimos como pessoa, né, na união hipostática, ela pode ser traduzida também como aquilo que é concreto. Ela é a substância. Irmãos, nós não somos aqueles que veem e que são guiados por vista. Nós somos aqueles que são guiados por fé. A fé torna as coisas que nós não vemos substancial para nós, concretas para nós. Concretiza aquelas sombras para nós. Colossenses 2,17 diz, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir. O corpo, eu escolhi aqui a versão da revista atualizada, porque no grego lá a palavra é soma mesmo, é corpo. E aqui corpo é aquilo que ocupa um lugar no espaço, certo? Na verdade, no conceito da física, né? Matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada da matéria. É aquilo que torna concreto. O que é concreto das sombras é Cristo. É a substância da nossa fé. É isso que ele está falando aqui. Moisés, eu vou dar uma acelerada, senão o tempo não vai dar. Moisés foi fiel na casa de Deus. Versículo 2. Ele cumpriu seu ministério, ele foi fiel, ele fez tudo aquilo para o qual foi incumbido, mas lembre-se, ele não conseguiu entrar, né? Como a gente já falou. Porque lá em Números 20, uma vez que era para ele ter falado para a rocha, ele já tinha ferido a rocha uma primeira vez para fluir água. Da próxima vez bastava falar. E ele estava bravo com a reclamação do povo, ele foi lá e feriu a rocha de novo, 2 vezes. E como, veja só, irmãos, talvez Moisés nunca tenha entendido, não sei, agora deve entender, né? Mas enquanto em vida, por que foi tão ofensivo para Deus essa pequena desobediência? Ele só bateu com um pedaço de pau na rocha. Porque a rocha, irmão, não pode ser ferida 2 vezes. Ela foi ferida uma vez para fluir vida dela. Entende? O significado, a concretização da tipologia do Velho Testamento. Moisés é inferior, porque todo seu ministério é um ministério de sombra, cuja realidade ia ser expressa em Cristo Jesus. E aqui ele vai falar também que o construtor é maior do que a casa, né? Do versículo. Eu vou acelerar, irmãos, e eu quero aqui compartilhar alguns versículos com os irmãos. Que ele vai falar que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Que casa de Deus é essa, irmãos? Olha que coisa interessante. E aqui eu queria realmente chamar a atenção dos irmãos para isso. Lembra que eu falei no início da pregação? O homem é um grande fabricante de religião. O homem é um grande fabricante de religião. Você chega num cruzamento, o camarada lhe dá uma flor, melada de óleo, não sei de quê, para abençoar a sua casa. Certo? A fé dele está naquilo que é material. Ou então ele lhe dá um lenço, ou uma toalha suada de alguém, para você colocar em cima de alguma coisa, para curar, seja lá abençoar seu carro. Isso é fabricação da religião. E nós temos que ter muito cuidado com isso. O contexto dos hebreus era um contexto que eles vinham de uma religião judaica. E eles estavam querendo voltar para uma religião judaica, cheia de ritos, cheia de paramentos, né? Com um templo santo, cujo o lugar era de fato chamado casa de Deus, porque a glória de Deus ali de fato habitou, com sacerdotes que se vestiam de forma diferente. Irmãos, olha só que coisa incrível. Quando Jesus andou nessa terra, essas coisas estavam acontecendo em Jerusalém. E Jesus nunca entrou ali no Santo dos Santos. Ele entrou no templo, cumprindo a profecia de Isaías. Mas quando Jesus saía ali do templo, podia continuar queimando bode, ovelha, touro, pombinhas à vontade. Deus não estava ali. Deus estava, sabe onde? Muitas vezes ali em Betânia, na casa de Lázaro. Mas o homem, ele está ali, na religião dele. Sabe? Não percebe que Deus passou ali. Ele não consegue ver, porque ele está preso na religião dele. E aqui ele está falando de uma realidade. A casa de Deus, irmãos. A casa de Deus somos nós. Olha que maravilha.
Deus não habita aqui não. Tá certo? Eu posso dizer aqui, irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, desde que a casa do Senhor esteja aqui. Porque quando a gente passa daqui, acabou, isso aqui não é casa de Deus, isso aqui não é santo. Isso aqui é só para, graças a Deus, está bem friozinho, né? E cobre da chuva e do sol. Não tem nada de santo, isso aqui tudo vai ficar, tudo vai acabar. Tá certo? Irmãos, quem que é santo? Quem é que é santo? Quem que ele falou? Irmãos, santos irmãos. Deus falou, sede santo porque eu sou santo. Isso aqui é só uma ferramenta, um instrumento, uma bênção. Inclusive, irmãos, já viram nossa área de convivência como está uma maravilha, né? Graças a Deus. Mas não tem nada de santo ali não. A não ser que nós estejamos lá. Aí a reunião é uma reunião solene da igreja do Senhor. Entendeu? Como aqui, agora. Agora sim. Agora Deus está no nosso meio. Tá certo? Porque Ele habita em nós. Essa é a casa de Deus. Veja só, irmãos. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos dar uma corrida aqui. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Nós já vimos que esse verbo aqui habitou, é esquino, né, do grego, quer dizer, armou seu tabernáculo entre nós. Esse era Jesus, ele armou o tabernáculo onde a glória de Deus habita, estava ali no corpo de Jesus. E ele vai dizer ali no capítulo 2, 19, 21 do mesmo evangelho. Jesus lhe respondeu, destruí esse santuário em 3 dias e reconstruirei. No versículo 21 ele diz assim, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Destrua esse santuário, o corpo dele, em 3 dias eu reedificarei. Ele ressuscitou no 3º dia. Onde é que Deus estava? Estava em Cristo. Não sabeis, 1 Coríntios 3,16, que o santuário de Deus, que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. 1 de Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Qual é o sacrifício, irmão? O sacrifício definitivo foi o sacrifício de Cristo, mas agora também, apresenteis, irmãos, eu rogo a vocês, Romanos 12, nós falamos aqui de manhã, que apresentei o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Nós estamos aqui fazendo exatamente isso, que é o nosso culto racional. Estamos fazendo isso aqui de maneira coletiva, mas a nossa vida deve ser esse culto, esse sacrifício vivo, santo e racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é? Amém. E por último aqui, 1 de Pedro 2,5. Se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Irmãos, vocês acham que a coluna, o fundamento da verdade é essa coluna bem ali? Ou é aquela? A igreja do Deus vivo somos nós, irmãos. Coluna e fundamento, ou baluarte, é o que sustenta e o que defende a verdade do Evangelho. Se comportar na casa de Deus não é como a gente vai se comportar no culto, não. Porque aí, se for assim, e esse é o problema da religião humana. Eu venho para o culto aqui, eu me comporto bem, mas aí eu saio dali, esqueci como se deve comportar na casa de Deus, porque eu saí da casa de Deus. Entende, irmãos? A advertência, o judaísmo era assim. Ainda que tenha sido uma religião deixada por Deus, mas ela era cheia de ritos. Jesus, irmãos, para ser reconhecido pelos seus algozes, Judas teve que dar um beijo, ele teve que dar um sinal, ele dizer, olha, aquele que eu for lá e dar um beijo, é ele. Certo? Porque ele se confundia no meio dos irmãos. Jesus não vestia uma batina, uma estola sacerdotal, ele não era diferente dos outros, ele estava no meio. E esse era o nosso Senhor, nosso Deus. Entende? Não tem rito, não tem estola sacerdotal. O que tem é realidade espiritual. Realidade espiritual. E isso é o que nos chama a atenção para essas coisas. E aí, irmãos, só para terminar aqui,
É impressionante que hoje em dia muitas comunidades ditas cristãs querem voltar ao judaísmo. Querem voltar às práticas judaizantes. E aí você vê que eles colocam talit, né, que é aquele lenço quadrado, dobrado, que se usa em Israel. Botam a arca da aliança em cima. Outra coisa, né? Chama isso aqui de altar. Não, isso aqui não é altar não, tá? Isso aqui é só um palco mesmo, isso aqui é um púlpito. Aqui não é mais santo do que ali. Nem lá era mais, porque o véu rasgou. Né? Mas aí é um lugar santo, você não pode tocar na arca. Aí o cara bota um quipá, né? Que palhaçada, desculpa, eu não resisti. Que palhaçada é essa, né? Na cabeça. Irmãos, imagine, nós nem hebreus somos. Se os hebreus, ele estava dizendo para não voltar para isso. E aí eles veem, né? A realidade é muito maior do que o tipo, é isso que ele fala no versículo 5 e versículo 6. E ele vai dizer aqui assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, daquilo que haveria de ser revelado. Ele é um testemunho, é o tipo, certo? Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. E aqui ele deixa uma advertência, ele faz uma exortação no início: atentem para Jesus, fixe seu pensamento, seus olhos em Cristo. E aqui uma advertência: se é que, não é? Como é que ele diz aqui? Se é que nos apegamos firmemente. A carta aos Hebreus é uma carta também, além de falar da superioridade de Cristo, ela também é uma advertência contra a apostasia. Abandonar aquilo que nos foi dado. A apostasia, irmãos, é coisa séria. Nós vamos ver isso aí mais para frente. Tá certo? As consequências de apostatar. Que o Senhor nos guarde de toda apostasia, que o Senhor nos guarde de todo retrocesso. E vamos às nossas aplicações. E eu queria aqui realmente, irmãos, trazer um encorajamento a cada um de nós. Que essa semana e sempre gastemos tempo com o nosso Senhor, na leitura da palavra, na oração. Considerem Jesus Cristo. Meditem em Cristo, na sua palavra e na sua presença em oração. Se você tem desfrutado Jesus como o apóstolo da sua confissão, aquele que traz a palavra de Deus para você, desfrute de Cristo como esse apóstolo. Desfrutemos de Cristo como esse apóstolo. Tem desfrutado como sumo sacerdote? Tem algum pecado não confesso? Vamos confessar nossos pecados, irmãos. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele intercede por nós diante do Pai. É o nosso sumo sacerdote que nos representa ali. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, irmãos. É isso que significa. Você tem sido fiel na casa do Senhor, a exemplo de Moisés, pelo menos, ou a exemplo de Cristo, que é o nosso modelo? Fiel ao seu chamamento, à sua incumbência. E, irmãos, que o Senhor nos livre de uma fé baseada na experiência exterior apenas. Lembre-se, como dizia Calvino, o nosso coração é um grande fabricante de ídolos. Deus nos livre de fazer do cristianismo um ídolo, a parte do verdadeiro cristianismo da Bíblia. Cheio de aparência, frequentar reuniões, participar e não ter uma vida de fato consagrada ao Senhor. E eu vou parar por aqui. E vamos agradecer o Senhor por sua palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado pelo seu falar. Continue ministrando ao nosso coração, Senhor. Obrigado pela sua palavra, pela riqueza dela. Nos ajuda, Senhor, a que essas palavras elas sejam infundidas no nosso coração e que elas tragam, Senhor, o poder do Espírito Santo. As suas palavras são espírito e são vida, para transformar o nosso coração e a nossa mente e nos levar a uma vida cada vez mais santa, fazendo-nos, Senhor, fiéis em sua casa, assim como o seu servo Moisés, do qual somos conservos, servos seus também. Senhor, nos ajuda a ser fiéis.
Livra-nos de toda distração religiosa, de falsa religião. E nos dá realidade em tudo aquilo que nós fazemos, em todas as nossas atividades. Tendo o Senhor como centro, a sua palavra como direção. Senhor, nos fortalece, Senhor. Nos ajuda a perseverar. Livra-nos de apostasia. Que qualquer coisa desvie o nosso coração do caminho do Senhor. Nos ajuda. Nos fortalece essa semana, Senhor. Precisamos de Ti, amado. Sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é a videira verdadeira. Nós somos o ramo. Os ramos que carecem da sua seiva, Senhor. A vida que sai de Ti. Obrigado por tudo que o Senhor fez. A sua obra é tão maravilhosa. É tão completa. Ela nos supre e nos enriquece. Te agradecemos e te louvamos, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém.